Você já se perguntou por que parece tão difícil simplesmente viver em paz? Por quê? Mesmo tentando ser melhor, você ainda sente que carrega um peso invisível no peito? Por que a sensação de fracasso volta, mesmo quando ninguém vê você errar? A verdade é que você pode estudar, trabalhar duro, buscar ser mais disciplinado, mas nada vai funcionar até que você entenda isso. O seu maior inimigo talvez não seja o mundo, mas o seu próprio ego ferido. Aquela parte sua que finge estar tudo bem, que não pede ajuda, que exige perfeição, que morre de medo de parecer fraco. Aquela parte que, mesmo machucada, se recusa a ceder. E que, no fundo, sabota tudo o que você poderia estar vivendo com leveza. Este vídeo é para você que cansou de carregar máscaras. Para você que está em silêncio, mas grita por dentro. E que sabe, mesmo sem palavras, que precisa de algo mais profundo do que técnica. Precisa de verdade. Você já deixou de tentar, só para não se expor ao fracasso? Já recuou antes da hora, não por falta de vontade, mas por medo de parecer pequeno? Por trás de muitas desistências, existe um ego tentando se proteger. Proteger uma imagem de força, de autossuficiência, de quem já sabe o que está fazendo. Mas o que ninguém diz é que essa imagem te afasta da sua própria evolução. Você não falha porque é incapaz. Você falha porque o medo de parecer fraco é maior do que o desejo sincero de crescer. É o orgulho que te faz abandonar um projeto no meio. É o ego que desiste de se abrir com alguém, mesmo quando o peito está implodindo por dentro. É esse receio de se mostrar vulnerável que impede a transformação. Porque vencer, de verdade, exige entrega. E o ego odeia se entregar. Marco Aurélio escreveu: "Se te dói mudar, é porque teu apego à imagem é maior que tua fidelidade à verdade." Você não precisa mais fingir que aguenta tudo. Você precisa aprender que força não é sobre não cair, mas sobre não mentir para si quando já está no chão. E talvez, só talvez, seja nessa vulnerabilidade que a verdadeira coragem comece a nascer. O orgulho protege a aparência, mas sabota o progresso. E enquanto você seguir mais preocupado em parecer forte do que em ser verdadeiro, nada vai funcionar. Porque a vida não responde ao que você finge ser. Ela só começa a se alinhar quando você tem a coragem de aparecer como realmente está. Eu dou conta sozinho. Não preciso de ninguém. Tá tudo bem, eu resolvo. Quantas vezes você repetiu essas frases? Não por real confiança, mas por medo de se abrir. A autossuficiência emocional, quando nasce do ego ferido, é uma prisão disfarçada de fortaleza. Você finge que está tudo sob controle. Finge clareza. Finge estabilidade. Mas por dentro, sente o peso de carregar o mundo sozinho. Essa armadilha começa cedo. Talvez porque lá atrás, quando você pediu ajuda, ninguém veio. Ou te julgaram, ou te chamaram de fraco. Então você aprendeu a se calar, a se virar, a depender só de si. E isso, por um tempo, até funcionou. Mas hoje, te isola, te impede de crescer, te fecha para aprendizados que só existem no encontro com o outro. O ego ferido transforma a independência em obstinação, recusa feedback, interpreta ajuda como invasão e constrói fracassos disfarçados de força. Você pode até parecer estável por fora, mas quem é que te conhece de verdade? Quem é que te escuta sem que você precise traduzir? Quem é que pode te apoiar se você nunca permite que alguém veja suas quedas? O estoico não é um solitário endurecido. Ele é, antes de tudo, um colaborador da realidade. Epicteto dizia: "Nenhum homem é livre se não dominar a si mesmo, mas nenhum homem se domina sozinho." A humildade de pedir ajuda é a ponte entre sofrimento silencioso e reconstrução real. Não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. E a verdadeira força não está em suportar tudo sozinho, está em saber quando é hora de dividir o fardo. A autossuficiência emocional pode parecer maturidade,
Mas se estiver enraizada na dor, é só orgulho travestido de independência. Nada vai funcionar enquanto você continuar acreditando que precisa dar conta de tudo sem ninguém. Você não foi feito para suportar, foi feito para se conectar. E às vezes, aceitar ajuda é o gesto mais estoico e honesto que se pode fazer. Você diz que ainda não está pronto, que precisa revisar mais uma vez, que só vai começar quando tudo estiver perfeito. Mas lá no fundo, você sabe, não é zelo, é medo. O perfeccionismo é um sabotador elegante. Ele se veste de responsabilidade, mas opera como fuga. Fuga da exposição, do julgamento, da rejeição. Você trava antes de mostrar. Demora demais para agir. Revê os detalhes até a vontade desaparecer. Porque enquanto está aperfeiçoando, você não se arrisca. Não corre o risco de ser visto como insuficiente. E assim, sem perceber, o ego te paralisa em nome de uma ilusão de excelência. O problema é que esse ideal de perfeição nunca chega. E você segue protelando o que já está pronto o suficiente para começar. O perfeccionismo não é disciplina. É controle disfarçado. É o medo de que os outros vejam em você aquilo que você mesmo ainda não aceitou. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre os acontecimentos. Compreenda isso e encontrará força. Você não controla o julgamento alheio, mas pode decidir se vai viver aprisionado por ele. O progresso real não começa no ideal. Começa na coragem de aparecer imperfeito, de mostrar mesmo tremendo, de errar e continuar. Porque é no movimento que a clareza surge, não no pensamento excessivo, não no refinamento solitário, mas na exposição vulnerável que te torna mais verdadeiro. O perfeccionismo promete proteção, mas entrega prisão. Nada vai funcionar enquanto você seguir esperando estar pronto para viver. Você não precisa de perfeição, precisa de presença e de uma boa dose de humildade para começar mesmo com medo e ir ajustando no caminho. A vida não exige o melhor de você. Exige apenas que você apareça, inteiro, honesto, real. Errar, por si só, não dói tanto. O que dói é o que você acredita que o erro diz sobre você. O ego ferido não interpreta um erro como aprendizado. Ele interpreta como humilhação. Você comete um deslize pequeno e sua mente transforma isso numa sentença de fracasso. Você se sente envergonhado, encolhido, derrotado. Mas a verdade é, o erro é neutro. É a leitura emocional que você faz dele que o transforma em algo paralisante. Talvez você tenha sido punido demais por falhas. Talvez te ensinaram que errar era imperdoável. Talvez você ainda carregue a voz de alguém dizendo: "Tá vendo? Você nunca acerta." E então, cada vez que algo dá errado, você não pensa: "O que posso aprender aqui?" Você pensa: "O que há de errado comigo?" Esse ciclo é venenoso. Ele te impede de arriscar, de explorar, de crescer. Porque viver com medo do erro é viver amarrado. É caminhar sobre ovos, sempre se policiando. É abrir mão da liberdade por uma ilusão de perfeição. Marco Aurélio dizia: a dor é apenas a percepção que você atribui a ela. O erro é, muitas vezes, o professor mais honesto que você terá. Ele mostra com clareza o que precisa ser ajustado. Mas para que isso aconteça, você precisa aprender a falhar sem se condenar. O ego quer evitar o desconforto da imperfeição. O estoico quer extrair sabedoria do que falha. E essa diferença muda tudo. Quando você começa a enxergar os erros como parte da lapidação, a vergonha cede lugar à responsabilidade. Você deixa de se punir e começa a se transformar. Você não precisa mais tratar seus erros como inimigos. Eles não diminuem quem você é, ampliam quem você pode se tornar. Nada vai funcionar enquanto cada falha for tratada como derrota pessoal. A maturidade emocional começa quando você erra e não se abandona. A sabedoria não está em nunca falhar. Está em não permitir que um erro defina quem você é. Você já começou algo só para provar que podia? Já buscou ser visto?
mais do que ser verdadeiro? O desejo de reconhecimento é humano, mas quando vira vício, te desconecta da essência. Você passa a agir não mais por propósito, mas por aplauso. Não mais por coerência, mas por vaidade. O ego ferido vive de aprovação. Quer ser admirado, notado, elogiado, mas nunca se sente satisfeito, porque o vazio que ele tenta preencher não é externo, é interno. Você pode até conseguir o que quer, mas se o motivo for agradar os outros, vai se sentir vazio mesmo assim. O perigo é que isso é sutil. Você começa um projeto dizendo que é por você, mas logo está olhando métricas, esperando comentários, comparando resultados. A sua bússola vira o olhar alheio, e você se perde da própria verdade. O estoicismo ensina: não viva segundo o julgamento das multidões, mas segundo os princípios que a sua alma reconhece como justos. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daqueles que te feriram. E ser diferente é ser livre da necessidade de provar. Quando você faz algo por verdade interna, a recompensa é paz. Quando faz por validação, o resultado é ansiedade. O que você precisa entender é que o reconhecimento nunca vai te dar aquilo que só a coerência pode oferecer. A sensação de estar inteiro, mesmo quando ninguém está olhando. O vício em reconhecimento te rouba da presença, te afasta do real, te empurra para uma performance vazia. Nada vai funcionar enquanto sua motivação estiver nas palmas dos outros e não na firmeza da sua convicção. Você não precisa provar nada. Precisa apenas viver o que acredita. Porque no fim, a paz não vem de ser aplaudido. Vem de não se trair. Você nem percebe quando começa. Abre o celular, vê uma conquista alheia. E algo dentro de você desaba. Você não queria competir, mas agora se sente atrás, pequeno, fora do lugar. A comparação começa silenciosa, e sem perceber, ela cresce como erva daninha na sua autoestima. O ego ferido não busca evolução, busca validação comparativa. Não quer ser melhor do que ontem, mas melhor do que alguém. E isso destrói sua paz. Porque cada vez que você se mede pela régua do outro, você abandona o próprio caminho. Toma decisões baseadas em vaidade, não em verdade. Corre atrás do que parece admirável e não do que realmente te conecta. O resultado? Ansiedade, frustração, impressão constante de que está atrasado, aquém, insuficiente. Marco Aurélio dizia: não perca tempo discutindo como deveria ser um bom homem. Seja um. Mas quando o ego está no comando, você perde tempo sendo sombra do outro. Esquece de se perguntar: isso que estou buscando é mesmo meu? O estoico não se mede pelos outros. Ele se observa, ajusta o rumo a partir de dentro, e por isso avança, com sobriedade e autenticidade. Comparar é inevitável às vezes, mas viver comparando é escolha, e uma escolha que te sabota, dia após dia. A comparação é sutil, mas corrosiva. Rouba seu foco, distorce seus valores. Faz você mirar no que brilha, mas esquecer o que acalma. Nada vai funcionar enquanto você seguir medindo sua jornada com olhos emprestados. Sua paz começa quando você volta a caminhar por razões suas, não por padrões que nunca te pertenceram. Você aprendeu a parecer forte, a manter o rosto neutro mesmo quando por dentro está desmoronando, a responder: tá tudo bem, enquanto a sua alma grita por socorro. Essa armadura emocional, por fora, parece autocontrole, mas por dentro, é só medo de ser visto. Você passou tanto tempo tentando manter uma imagem de equilíbrio que esqueceu o que é realmente se sentir em paz. E o pior, essa fachada exige energia, cansa, te afasta, te impede de receber cuidado, porque quem vê sua pose não percebe sua dor. O ego quer controle, quer admiração, quer que todos acreditem que você está no comando. Mas o preço disso é alto. Solidão emocional. Você começa a viver para sustentar uma imagem e perde o contato com a sua verdade. Marco Aurélio dizia:
Fuja da pose, volte ao que é essencial. Parecer calmo não é o mesmo que estar calmo, e a paz de verdade não nasce do fingimento. Nasce do encontro corajoso com aquilo que te desestabiliza. O estoico não finge firmeza, ele constrói. Com disciplina, com aceitação, com prática interior. Ele é firme porque é honesto com suas sombras. Você não precisa mais fingir estabilidade, precisa cultivar presença e permitir que sua vulnerabilidade se torne ponte, e não barreira. A armadura que protege também te aprisiona. E enquanto parecer for mais importante do que sentir, nada se organiza por dentro. Nada vai funcionar. Enquanto você seguir priorizando a pose em vez da paz. Você não precisa parecer calmo, precisa se permitir curar. Porque no fim, não vence quem finge equilíbrio. Vence quem tem coragem de se despir das defesas e reconstruir-se de dentro. Desde cedo, você aprendeu a se adaptar. Ser o bonzinho, o forte, o responsável. A moldar seu comportamento para se encaixar no que esperavam de você. E com o tempo, você confundiu aceitação com amor. Confundiu aprovação com pertencimento. Confundiu aplauso com valor. Mas aí veio a exaustão. Porque manter essa versão aceitável exige que você se abandone um pouco mais a cada dia. Você falha não por falta de esforço, mas porque o esforço está direcionado para ser aceito, e não para ser autêntico. Você se adapta tanto que esquece quem realmente é. Se veste de certezas que não acredita. Finge estar bem com coisas que te ferem. Sorri onde gostaria de chorar. E essa incoerência interna te esgota. Te desconecta da própria alma. O ego busca aceitação a qualquer custo, mas a alma busca coerência. E quando você precisa trair a si mesmo para agradar, o fracasso é inevitável. Não um fracasso visível, talvez, mas aquele fracasso íntimo, o de não viver com verdade. Marco Aurélio escreveu: "O que não é bom para a colmeia, também não é bom para a da abelha." Ou seja, o que destrói seu centro interno também vai desalinhar todo o resto. O estoico não vive para ser aceito, vive para ser íntegro, mesmo que isso custe olhares tortos, mesmo que isso signifique caminhar mais devagar. A vida só começa a fazer sentido quando você decide parar de atuar e começa a viver com honestidade. Você não precisa de mais estratégias para ser aceito. Precisa de mais coragem para ser real. Nada vai funcionar enquanto você continuar trocando autenticidade por aprovação. Ser aceito por quem você não é o início da solidão mais profunda que existe. Mas ser fiel a quem você realmente é o início de uma liberdade que ninguém pode tirar. Você diz que quer mudar, mas na hora de rever crenças, você trava. Na hora de admitir que errou, você silencia. Na hora de tentar algo novo, você hesita. A verdade é que mudar dói, mas não pela mudança em si. Dói porque fere o ego, essa parte sua que quer parecer que já sabe, já domina, já chegou. O ego prefere repetir padrões tóxicos do que admitir que precisa recomeçar. Ele chama orgulho de princípio, chama teimosia de personalidade, chama resistência de maturidade. Mas a mudança só acontece onde há humildade. Humildade para desaprender, para voltar atrás, para olhar para si e dizer: isso aqui não está funcionando. O estoicismo é, antes de tudo, uma filosofia da humildade. Sêneca dizia: nada é mais honroso do que reconhecer a própria ignorância. O sábio não tem vergonha de se transformar. Ele entende que crescer não é linear. É feito de revisões constantes. Mas o ego quer ter razão, quer vencer argumentos, quer manter a narrativa de que está tudo sob controle. E por isso, muitas vezes, afunda com o próprio erro, só para não admitir que errou a rota. Você já ficou preso numa situação só para não dar o braço a torcer? Já se manteve num relacionamento, num hábito, numa rotina, apenas para sustentar uma imagem? Isso não é força, é medo de recomeçar com honestidade.
A mudança real começa quando você solta a necessidade de parecer certo e aceita a leveza de simplesmente ajustar o rumo. O ego teme a mudança porque ela revela o que ele mais tenta esconder: que você ainda está aprendendo, ainda está se formando, ainda está, como todos nós, em construção. Nada vai funcionar enquanto mudar parecer fraqueza. Mudar é sabedoria em movimento. É a coragem de deixar o que já não serve, mesmo que tenha sido confortável. Você não precisa saber tudo. Só precisa estar disposto a evoluir. Com humildade. Imagine um comandante no meio do oceano. Ele sabe que tomou a rota errada. Os mapas indicam. Os sinais do céu confirmam. Os ventos estão contrários. Mas ele prefere continuar. Prefere afundar o navio do que admitir que errou o caminho. Esse capitão mora dentro de você. É o ego ferido, que prefere ver tudo ruir: carreira, relacionamentos, projetos, saúde emocional, a ter que dizer: preciso recomeçar. Ele sabota silenciosamente. Cria desculpas. Justifica fracassos. Empurra responsabilidades. Finge que não vê os próprios limites. Tudo para proteger a ilusão de controle. Mas no fim, o navio afunda. E quem paga o preço é você. A vida não exige que você nunca erre. Ela exige que você saiba reconhecer o erro e mudar a direção. Marco Aurélio escreveu: se você está no caminho errado, voltar atrás é um avanço. Mas o ego teme voltar, porque acha que voltar é recuar. Quando, na verdade, voltar para o eixo é o passo mais digno que existe. Você não precisa persistir no que já está te machucando. Você não precisa terminar algo só porque começou. Você tem o direito e o dever de corrigir a rota sempre que perceber que ela não te leva mais a lugar algum. A verdadeira força não está em continuar por orgulho. Está em interromper o ciclo por lucidez. O estoico é aquele que, diante da tormenta, muda as velas com serenidade. Não luta contra o vento, ajusta a direção. O sabotador interno não é um monstro externo, é só uma parte sua que ainda tem medo de falhar, de parecer fraca, de começar de novo. Mas você não precisa mais se prender a ele. Você já entendeu. Persistir no erro não é coragem, é orgulho cego. Nada vai funcionar enquanto você continuar tentando salvar o ego à custa da sua paz. O verdadeiro capitão é aquele que tem coragem de mudar o rumo, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido. Agora você sabe. Não é falta de esforço, não é ausência de talento, não é azar. É o ego, esse sabotador silencioso que, por medo de parecer fraco, te impede de ser real. Você passou a vida tentando ser aceito, parecer forte, controlar tudo. Mas a alma não encontra paz na aparência. Ela encontra paz na coerência, na verdade interna, na coragem de dizer: isso aqui eu preciso mudar. Cada bloco deste vídeo não foi uma crítica, foi um espelho, para que você visse com clareza o que te trava, para que você, com lucidez, possa soltar o que já não faz mais sentido. Você não está quebrado, está carregando pesos que não são seus, está obedecendo padrões que não te servem mais, está tentando proteger uma imagem, enquanto a sua essência pede libertação. A partir de agora, você tem uma escolha: seguir tentando sustentar o que te adoece, ou começar, em silêncio e com verdade, a reconstruir-se por dentro. Você não precisa de mais respostas, precisa de mais presença, mais humildade, mais coragem para se enxergar, sem máscara. Porque no fim, nada vai funcionar até que você entenda isso. O seu renascimento começa quando o seu ego para de comandar e a sua verdade começa a guiar. E se o que você chamou de fraqueza for, na verdade, o portal para sua força mais autêntica?